Oi pessoal, meu nome é Gisele Ribeiro, já tem um tempinho que eu tô sumida daqui, né? E eu vim falar um pouquinho com vocês hoje sobre algumas experiências que eu tenho tido com o Senhor. Uma delas, inclusive, foi para que eu voltasse, né, a gravar, fazer esses vídeos aqui para esse canal. Algumas pessoas já me conhecem, já conhecem a minha história, né? E o Senhor tem falado comigo de uma forma muito forte para que eu pudesse retornar a fazer esses vídeos. Inclusive esse final de semana ele me confrontou de uma forma bem forte mesmo, para que eu pudesse voltar, né, a fazer esses vídeos, a falar com vocês aqui. E eu quero falar um pouquinho dessas experiências com vocês. O que acontece? As pessoas, né, algumas pessoas já conhecem a minha história, né, há 3 anos atrás. Meu filho faleceu, meu filho primogênito, ele tinha 14 anos, o Samuel. Ele faleceu de meningite. E desde então, né, eu venho sendo curada, eu estou num processo de cura. E dentre esses processos, dentre, né, tudo que eu passei, me surgiu o Senhor colocou, né, essa ideia no meu coração de fazer alguns vídeos, de postar aqui no canal, para que algumas pessoas pudessem ser, para que as pessoas pudessem ser edificadas. E tem um bom tempo que eu não faço esses vídeos, eu deixei, né, por várias circunstâncias, isso adormecer por um tempo, e realmente o Senhor tem me cobrado para que eu voltasse a fazer. O intuito desses vídeos, o intuito deste canal é poder ajudar outras pessoas. E eu já gravei alguns vídeos aqui, mas tem algumas questões, alguns processos pelos quais eu passei que eu não cheguei a passar, né, a falar com vocês aqui. E realmente o Senhor tem falado muito ao meu coração para que eu possa compartilhar com vocês justamente essas coisas. O que acontece? O luto, não só o luto, mas tudo que nós passamos na nossa vida, existem processos, né? E processos que nós não podemos pular, etapas que nós não podemos pular, que precisam ser vividas, que precisam ser vivenciadas, que precisam ser enfrentadas. E na maioria das vezes, né, quando a gente chega até aqui, né, ao ponto de gravar um vídeo, de postar alguma coisa, normalmente a gente gosta de fazer isso nos momentos bons, né? A gente gosta claro, de compartilhar experiências boas, mas quem quer pegar um celular, gravar um vídeo em um momento que está triste, né, em um momento que está passando por alguma dificuldade, alguma angústia, né, é muito difícil. Eu já falei sobre isso em alguns momentos, né? A gente não mostra esses momentos, não é porque a gente quer esconder, é porque simplesmente às vezes nós não temos ânimo, né, vontade de ir para frente do celular e falar. Alguns desses processos que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. O primeiro deles, inclusive, quando eu fiz o primeiro vídeo que está aqui nesse canal, né, referente a esse assunto, né, do luto, da morte do meu filho, da perda do meu filho, tinha 15 dias, se não me engano, que ele tinha falecido. E esses detalhes é o que eu estou dizendo, que às vezes a gente não conta. No dia em que eu fiz esse vídeo, foi um dos piores dias da minha vida, antes de eu fazer esse vídeo. Parece que é aquele dia que a ficha estava caindo, né, que a realidade vem batendo a sua porta. Foi um dia que realmente eu não estava com vontade nem sequer de levantar da cama. E eu simplesmente não tinha forças nesse dia de me levantar. Eu não estava com vontade, né, estava entrando ali em uma depressão profunda. Eu não tinha vontade de levantar da cama, não tinha ânimo, não queria comer, eu não queria escovar os dentes, eu não queria tomar banho, eu não queria fazer nada. E alguns dias antes deste vídeo, eu passei uma madrugada inteira olhando as redes sociais de uma pessoa, da cantora Ishla, né? Porque eu soube, a gente se conecta com pessoas que a gente quer saber o que a pessoa fez, né? Quando você está passando por um momento de dificuldade, quando você está passando por um momento de dor, ou de alguma, né, tribulação, alguma tristeza, e você sabe que alguém passou por esse momento, você se conecta com essa pessoa, né? Você quer saber, quer ouvir, quer ver o que essa pessoa fez, como se fosse uma fórmula mágica, e para você fazer igual, né? Como ela conseguiu. Então, quando, né, aconteceu, quando meu filho faleceu, eu tinha 1 ano, ia completar 1 ano que o filho da Ishla tinha falecido da mesma doença. E eu via, né, os vídeos delas, palavras realmente que me edificaram muito, muito, muito. Louvo a Deus pela vida dela, por compartilhar.
Mas eu me lembro que em algum momento eu estava ali durante a madrugada e pensando que nunca mais eu seria feliz, como que eu ia fazer, e de repente alguém me mandou um vídeo dela e eu comecei a ouvi-la, isso foi edificando a minha vida. E eu falei, bom, vamos lá, eu quero saber o que ela fez. Eu quero saber em que momento que ela foi feliz de novo, porque naquele momento para mim era inconcebível pensar em ser feliz novamente. E eu quero dizer isso para vocês assim, eu sou uma serva do Senhor, eu sirvo ao Senhor há muito tempo, a minha alegria está no Senhor, mas naquele momento ali eu estava me sentindo, né, estava com um sofrimento de mãe, né, eu amo o Senhor acima de todas as coisas, inclusive acima do meu filho, mas naquele momento eu tinha perdido meu chão, né? Então para mim eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse tristeza e a dor que eu estava sentindo naquele momento, como eu acredito que toda mãe ficaria, né? Então para mim era inconcebível eu imaginar ser feliz novamente, parecia que nunca mais eu seria feliz. E eu sabia que eu precisava prosseguir porque eu tinha outros filhos, porque eu tenho, né, meu esposo, tenho os meus filhos, mas naquele momento para mim parecia impossível. Então eu comecei a olhar as redes sociais dela e querendo achar o momento, quando foi a última postagem triste dela e quando foi a primeira feliz, querendo uma fórmula mágica. Né? E isso não acontece, não é assim. Eu sei que ela passou por processos, eu sei que ela sente até hoje. E eu fui aprendendo isso, que eu tinha que viver os meus momentos, a minha fase, os meus processos, as minhas etapas, né? Para então conseguir superar. E daquele dia em diante, que eu, né, comecei a ver, a ouvir palavras dela, o Senhor começou a colocar no meu coração o que eu precisava falar. Assim como ela, né, foi inspiração para mim, né, edificou minha vida, né, eu não quero de forma alguma, não é meu intuito me comparar de forma alguma a ela, mas o Senhor começou a colocar isso no meu coração. Fala, porque pessoas precisam te ouvir. E assim como você foi ajudada, outras pessoas também precisam escutar a sua história para que sejam ajudadas também. E eu comecei a fazer isso. E nesse dia, né, que eu fiz esse primeiro vídeo, tinham 15 dias, eu acordei realmente assim, a ponto de desistir da minha vida. Eu estava entrando em depressão, eu não estava, né, conseguindo superar, eu não queria, foi um dia assim realmente que eu não me levantei, eu fiquei deitado, meu esposo entendeu ali aquele momento, pegou as crianças, levou, acho que eles já estavam na escola, não me lembro, e levou para a escola e ele fez o almoço, e eu simplesmente a única coisa que eu queria era ficar deitada e dormir até que aquilo passasse. E aí o Senhor o tempo todo falando comigo, faz o vídeo, levanta e grava o vídeo, fala. E eu ficava relutando ali, eu falei, eu vou falar o quê? Né, eu estou afundada em tristeza, eu não sei o que eu vou falar, não consigo. E o tempo todo o Senhor ali falando comigo, faz o vídeo, faz o vídeo. Então chegou um determinado momento que eu levantei e fiz, né, e comecei a falar, eu não sabia exatamente o que eu ia falar e fiz esse vídeo. E depois, né, para a glória de Deus, eu recebi muitas mensagens, né, de pessoas, uma amiga minha fora do país, em Portugal, uma outra amiga em Minas, falando de pessoas que foram impactadas através desse vídeo. Inclusive até hoje eu recebo algumas mensagens assim, pessoas entraram em contato comigo, né, que olha, eu precisava ouvir aquilo naquele momento. E assim, é Deus, né, para a glória de Deus, isso aconteceu. E desde então, né, eu venho seguindo as etapas, encarando cada processo, não tem sido fácil. Né? Normalmente eu sempre venho aqui, eu trago vídeos, né, quando o Senhor fala comigo, eu supero algo, enfim, eu quero compartilhar com vocês. Mas esses momentos, né, de oscilação que nós temos, raramente a gente vem até aqui falar, né, porque a gente não quer falar no momento que está triste, como eu disse, a gente não quer parecer, né, que está se fazendo de coitado, enfim. Mas isso acontece, né? Então, desde que tudo aconteceu, né, tem 3 anos, tanta coisa aconteceu, né? O Senhor tem dado, para a glória de Deus, tem me ajudado, tem me dado a cura, né? Mas assim, eu passei por todos os processos, eu tenho passado, sabe? Crise de ansiedade, crise de pânico, depressão, tudo que você imaginar que uma pessoa possa passar fisicamente, eu passei. E eu tô aqui para te dizer que é normal que isso aconteça, porque normalmente a gente quer superar e quer que tudo passe assim de uma hora para outra. Não é assim que vai acontecer, seja numa questão de luto ou de alguma outra dificuldade que você esteja passando. A questão é, o segredo, se tem algum, é olhar para o Senhor, segurar nas mãos dele,
porque Ele sim pode dar toda a força que nós precisamos, porque de todo o coração, sem o Senhor, seria impossível. É impossível superar essa dor, eu não consigo imaginar como seria se eu não tivesse o Senhor. Mas o que eu quero trazer para vocês é isso. Eu também passei por esses momentos que eu acredito que você passe, sabe? Coisas que a gente nem imagina que seja por isso. De repente você começa a ficar irritado facilmente, você perde a paciência. Eu tive que enfrentar isso, né, facilmente com seus filhos, depois você se sente culpada porque você teve isso. Isso é natural do ser humano. Imagina uma pessoa que passou por um trauma desses, né? Então, assim, isso tudo eu enfrentei. Como eu disse, depressão, crises de pânico, sensação eu tive sensações que eu estava infartando, de fato, né? O coração, o peito doía, ficava dormente, fui para o hospital, não tinha nada. Então, assim, tudo isso a gente teve que passar, que encarar. E nós procurei, claro, como eu já disse também, e faço até hoje, né, a ajuda profissional mesmo, para passar a entender essas coisas. Porque se a gente não faz isso, nós precisamos entender que nós somos seres humanos. Nós não somos super-heróis, né? Os evangélicos, né, os cristãos, então, nós temos que quebrar esse preconceito de que crente não precisa de ajuda psicológica, de que crente não tem depressão, que isso é falta de Deus. Isso é uma questão, gente, psicológica, sabe? É na alma. E o Senhor, claro, o Senhor é a chave de tudo, Ele é a saída de tudo, Ele é a cura para tudo, inclusive para a área psicológica, sim, mas Ele deu sabedoria aos homens para nos ajudarem. Então não tem problema nenhum você pedir ajuda, sabe? Nós não temos que ter pressa que isso passe logo, porque não é assim. Eu gostaria muito que fosse assim, mas infelizmente não é. Nós precisamos enfrentar. E com a ajuda do Senhor é muito mais fácil. E muitas pessoas me perguntam como eu fiz, como eu consegui. Não tem uma receita como eu queria achar da Ishla, né? Nas redes sociais dela. Não tem uma receita mágica. A questão é seguir em frente, a questão é não desistir, a questão é não parar de tentar jamais. Mas uma coisa que me ajudou a prosseguir, a tentar entender um pouco melhor ou a aceitar, o essencial, o mais importante, eu entendi que o meu filho sempre foi do Senhor. Uma experiência que nós tivemos, algo que aconteceu conosco, né? Nós, quando o nosso filho nasceu, nós o apresentamos na igreja, nós apresentamos e consagramos ele ao Senhor. E quando nós estávamos ali, naquele velório, o caixão dele diante do altar do Senhor, o Senhor falou muito claramente ao meu esposo e ele compartilhou isso comigo depois. Você me apresentou ele no altar, você disse que ele era meu, então agora chegou a hora de devolver para mim. Doeu demais, dói até hoje, não tem um dia sequer na minha vida que eu não pense no meu filho. Não tem um dia sequer na minha vida que eu não pense como seria se ele estivesse aqui. Como seria lindo se ele tivesse, imagina que testemunho se ele tivesse ressuscitado, né? Como seria? Ele completaria 18 anos esse ano. Mas não foi assim que o Senhor quis, né? É muito lindo nós cantarmos, nós falarmos, né? Como Jó, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, mas não é fácil viver isso. Mas a partir do momento que eu entendo, que eu me lembro, na verdade, né? Que Ele sempre foi de Deus. Ele sempre foi do Senhor. O Senhor me concedeu, me permitiu, nos permitiu, a mim e ao meu esposo, de cuidar dele por 14 anos. Né? Ele completaria 15 no ano que ele faleceu. Mas ele sempre foi de Deus, então eu simplesmente devolvi. Eu nem entreguei, nós simplesmente devolvemos o que já era do Senhor. Né? Então isso nos ajudou e tem nos ajudado a superar essa dor, essa falta que nós sentimos todo santo dia. Todo santo dia. Mas eu quero dizer para você isso, que nós temos que passar, nós temos que enfrentar. Vai acontecer, você vai ter dias sim, de altos e baixos, dias que você não quer nada, dias que você está triste, mas olhe para o Senhor, procure ajuda, fale. Para mim, além né, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que eu seja bênção na sua vida, ao falar, né, você me escutar, de repente isso pode edificar você, como a mim escutar outras pessoas me edifica. Isso me cura também. A cada momento que eu falo, a cada momento que eu conto essa história, isso me cura um pouquinho mais. É como eu ouvi esse final de semana.
a cada vez que eu conto essa história, que eu falo um pouco, é como se eu estivesse mantendo meu filho vivo, a memória dele viva, a história dele viva. E isso para mim me dá forças, saber que a história dele, que tudo que aconteceu com ele, que tudo que aconteceu conosco pode ajudar outras pessoas. Isso me dá força, isso me fortalece. Então eu espero que a minha experiência, o que eu tenho passado, as minhas dores, ajudem a você, alguém, a superar as suas dores. E eu espero ser bênção na sua vida. Eu espero que isso possa falar ao seu coração. E eu ouvi uma frase essa semana que diz que de todas as direções que você pode tomar, de todos os caminhos que você pode tomar, seguir em frente sempre será o que vai te levar mais longe. Siga em frente. Eu só acrescento o seguinte: siga em frente, siga olhando para o alto, siga olhando para Jesus. Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, já diz Salmo de número 46. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Procure ajuda sim, converse com um amigo sim, isso é muito importante. Pessoas que querem o seu bem, pessoas que querem te ajudar, pessoas que só estão ali do seu lado, torcendo para que você consiga, para que você prossiga. Tenha essas pessoas do seu lado, isso é muito importante. Mas não se esqueça de olhar para o alto, de olhar para o Senhor, porque é de lá que vem o seu socorro. Eu quero, em nome de Jesus, eu espero em nome de Jesus que isso possa ter falado do seu coração de alguma forma, que isso possa te ajudar de alguma forma. E eu quero, te pedir, se você acha que alguém precisa ouvir essa mensagem, precisa ouvir essa palavra, compartilha com essa pessoa. Se você puder, é claro, curte aí, dá um joinha aí para mim, me ajude, para que isso possa chegar ao maior número de pessoas possível, para que o maior número de pessoas seja edificado. E se você tem algum assunto, se você quer falar comigo, se você quer ouvir falar, me fazer alguma pergunta, fica à vontade para mandar uma mensagem, para sugerir aí algum assunto que você quer que eu aborde. E se assim o Senhor permitir e eu conseguir, eu vou ter o maior prazer de voltar aqui, de falar com vocês novamente. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor te dê a força necessária, a gota de consolo de cada dia, para que você prossiga. Que você siga e prossiga, olhando para o Senhor, vencendo a cada dia. Olhe para todas as experiências ruins que você teve, para tudo que aconteceu, mas olhe com um olhar de vitória, porque você está aqui. Se você está me ouvindo, você está aqui. E o Senhor quer te ajudar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.